Fala, amante do futebol, salve, salve, eu sou o Fabrício do Fabrício na área, vou trazer para vocês cortes da mídia esportiva repercutindo a vitória do Coringão sobre o Novo Horizontino e está classificado para a próxima fase. Se você ainda não é inscrito no canal, já te convido para você se inscrever aqui, eu trago análises táticas, entrevistas coletivas, cortes da mídia esportiva sobre os principais jogos e principais times do Brasil. Então, se você é amante do futebol, se inscreve no canal agora para você não perder nada. Crédito dos vídeos, a ESPN Brasil, e bora ver a repercussão dessa classificação do Corinthians. O Corinthians venceu de novo o Novo Horizontino por 1-0 e está classificado também a próxima fase. Já tinha vencido o jogo de ida por 1-0, mas não foi nada assim empolgante. O Dorival continua ali tateando, inventando algumas coisas e a gente vai discutir sobre isso, né, Calçade? E, aliás, antes do jogo, o Dorival até falou numa entrevista sobre evolução. Os jogos vão mostrando alguma evolução. Eu te pergunto se você está vendo essa evolução. Tudo bem? Sim, olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Evolução, talvez não tem o Garro ainda, porque quando o Garro voltar, aí surge um Corinthians diferente para o Dorival. Um Corinthians que ele conhece de assistir, mas não de ser o treinador. Ele não é o treinador de um Corinthians com o Garro. Sim. E com o Garro, vamos ver qual é a configuração. Sem o Garro, o que ele está tentando fazer? Um time mais equilibrado no meio de campo. Esse time aqui é uma variação da equipe que enfrentou o Santos. Né? Contra o Santos, ainda tinha só o Yuri Alberto, não tinha o Romero, tinha o Carrilho ainda. Então, um festival de jogadores no meio de campo e que o time não chegava na área. Hoje, ele tinha o Romero do lado direito, do lado esquerdo. Ele tem no meio de campo, né? Ele tem, por exemplo, o Maicon como primeiro volante. Isso é interessante. Ele puxa para primeiro volante um jogador com mais qualidade. E deixa o Raniel à frente. O Raniel é mais marcador. Então, você é um marcador mais adiantado, que no momento que o jogo passou por ele teve alguma dificuldade para jogar. Então, hoje havia mais um atacante, mas faltou profundidade, que é aquele Corinthians que recupera a bola, que é vertical, que lança o Yuri Alberto, que consegue ter mais peso dentro da área. Então, com isso, eu não vejo como evolução. Isso eu não posso chamar de evolução. É um Corinthians diferente. E eu entendo as dificuldades que ele tem. Mas hoje tinha muito do time principal dentro do campo. A defesa era todinha ela. Você não tem Mateuzinho, ele encontrou o Félix Torres ali e é um zagueiro. E esse era o problema do lado direito do Corinthians. Barra lateral, né? Ali. Félix Torres, que é um zagueiro, como lateral. Isso. E aí ele tinha mais adiantado no setor direito o Ranielli. Isso. Então esse setor direito é um setor de baixíssima construção. Ficou torto. O time ficou baixíssima construção, quase nada. E tinha o Romero aberto. Em determinado momento ele vai com o Romero para perto de Yuri Alberto. Aí ele ganha o segundo atacante. E o Corinthians melhora um pouquinho. Então evolução é uma palavra muito forte. Parece que tá bom. E não tá bom. Vai evoluindo aos pouquinhos, disse o Dorival. Ô Pedro, ainda vejo uma dificuldade ali, sim, tanto que o Calçado está falando, uma dificuldade ali no meio, na criação, dessa bola chegar no ataque. E em algum momento do jogo, já ali do meio para o fim do segundo tempo, já alguns lançamentos e tudo, muita bola chutada para frente. O Corinthians que tinha vantagem e já estava meio que condicionando ali o placar até que saiu o gol do Yuri Alberto, né? Mas eu vejo ainda dificuldade ali nesse meio do Corinthians, claro, falta Garro, falta Memphis, mas com muita dificuldade ali. Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Calçade, Jean, Vitor. Mais até do que o segundo tempo, quando você olha o primeiro tempo e o Raniel é um homem de criação... É isso. Sabe, é mais do que simplesmente falta alguma coisa. Não é que tem uma falta Garro, falta Memphis, entrou ali um meio de criação, só que a dinâmica não aconteceu. Entra um cara que não necessariamente é talhado para isso. A criação não é simplesmente botar alguém ali que ele vai fazer. É como você domina a bola, é como você pensa rápido, é como você consegue girar, é como você consegue associar e ter referências de campo. O Raniel não tem referências de onde ele começa jogando, né? É meio que para a direita, um pouco mais avançado, totalmente diferente do que ele está acostumado a fazer. Então você começa a perder as peças, você não repõe com gente do setor, quem está ali não tem as referências da criação, e o Corinthians já vem, digamos, de um deserto criativo por ali. Então você não está exatamente buscando uma solução mais palpável ali. E aí começa a ficar com essa sensação de que você olha para o jogo do Corinthians, a gente aqui no nosso caso na televisão, e nada acontece. O que acontece é um final de primeiro tempo ali, muito de abafa, levanta a bola, cruza, e vamos lá, e vamos tentar chegar, e não chega. E falta algo um pouco mais combinado, porque as pessoas que estão ali, os jogadores ali, não são disso. E aí no segundo tempo começa a se tornar mais delicado. O gol no final não é exatamente também por conta de um processo criativo ali do segundo tempo todo. E passa o tempo. Uma bola do Novo Horizontino talvez levasse o jogo para os pênaltis. O segundo tempo, para mim, passa mais por isso, e a não criação, a ausência de criatividade no primeiro tempo, são as peças que você olha e está meio
fora de lugar ali. Eu te pergunto, Birner, dava para ser diferente com os desfalques que ele tem? Tem algum mérito em estar tentando encontrar alguma coisa? Ele chegou outro dia, gente, é bom lembrar, hein? Quantos jogos tem o Dorival? 5 jogos? 6 jogos, talvez, no máximo, né? Só puxar de cabeça aqui. Chegou ainda outro dia, com os desfalques que tem. Dava para fazer algo diferente do que ele está fazendo? Dava para fazer um feijão com arroz ali melhor, com essas peças ausentes aí, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Eu enxergo essa escalação do Ranieri, aberto mais pela direita, como uma coisa estratégica desse período inicial do Dorival, pré-paralisação do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes. Porque ele sabe que o Carrillo pode fazer essa função melhor, só que ele precisa pensar no Campeonato Brasileiro. E ele também é capaz de entender como uma eliminação na Copa do Brasil geraria impacto negativo em todo o clube. Do elenco aos dirigentes, passando pela torcida. Então eu enxergo essa escolha dele como uma escolha de segurança contra um time inferior do Corinthians, que tinha vencido por 1-0 fora de casa. O Novo Horizontino não é um time bobo. Ele é pior que o Corinthians, mas ele não é um time bobo. Então, eu garanto para você que quando ele tiver todos os jogadores à disposição, ou boa parte deles, o Ranieri só vai entrar ali em situações muito específicas. Então eu enxergo esse momento do Dorival como um momento em que ele está gerenciando muito mais do que pensando em ter o futebol ideal para o time. Essa era a minha pergunta que eu vou passar para o Jean. Como é que o Jean enxerga? Se é um Dorival que está tentando preencher as lacunas... E esse gerenciamento tem a ver com o momento emocional do time e tudo mais, não é só com o jogo em si. Preenchendo as lacunas e falando, é o que eu tenho aqui, vamos tocar o barco para avançar de fase e tudo. Ou 7 jogos? 7 jogos. Ele está testando isso aqui para tentar usar de alguma maneira lá na frente. Tudo bem, Jean? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Cara, eu sinceramente, não gosto de usar esse termo, mas eu não consigo absolver o Dorival por essa escolha, porque eu acho o seguinte, o problema não é o Ranieri estar em campo, evidentemente. O problema é o Ranieri estar em campo aonde ele estava. É isso que eu não consigo entender, porque o desconforto dele é tão evidente jogando nessa posição, mas tão evidente que tá bom, você quer ter o Maicon e o Ranieri jogando ao mesmo momento, maravilha, mas inverte. E aí eu não estou dizendo, o Maicon jogando como primeiro volante não funciona. Você não acha que ele está tentando ser um Pirlo e um Gattuso? O Michael Pirlo e o Ranieri o Gattuso. Essa comparação, hein? Meu Deus. Essa sua comparação. Poderia ser... Coitado, esse cara no Ancelotti agora deu... Porque o Pirlo tinha essa coisa, né? Ele era o primeiro volante, porque ele é o que na Itália se chama de redista, que é esse primeiro volante cuja qualidade de saída de jogo é tão espetacular. De entender tudo que está acontecendo. De entender tudo que está acontecendo. E por entender tudo que está acontecendo, ele marca também muito bem, porque essa é a verdade, o Pirlo também marcava. Não é que ele era um jogador que... E aí, ok, você traz... Então, repito, o problema não é o Maicon jogando onde ele jogou. O problema é que se você tem Maicon e Ranieri ao mesmo tempo em campo, pelo desconforto absurdo que a gente percebia do Ranieri jogando nessa posição, eu pelo menos inverteria. E acho que essa é a questão. Claro que o Carrillo do lado direito vai te oferecer mais, aí não sei se tem a ver com também poupar para o Campeonato Brasileiro e tudo mais. A gente pode especular várias coisas, mas assim, a minha questão é que fossem os mesmos 11 jogadores em campo, acho que a escalação poderia ter sido melhor no sentido de onde cada um está. E principalmente por onde o Ranieri está. Assim, o Corinthians, ele era um deserto de ideias, como usou o termo, acho que o Pedro ou o Birner. Ele era um deserto de criatividade, de fato, antes da chegada do Garro e do Memphis. Então, não surpreende que seja novamente um deserto de criatividade sem esses dois jogadores. A questão é que, pelo menos, tenta fazer o mais lógico, o mais óbvio possível, para ver se o time consegue criar. E acho que o Ranieri jogando nessa posição está longe de ser o mais lógico. Porque aí a culpa talvez não fosse para o Dorival. Aí a culpa ia ser, mas também sem Garro e sem Memphis... Eu acho que não tem culpado nenhum, tá? E eu entendo como estratégia, Jean, porque além do jogo do Brasileiro, ele tem no meio de semana que vem um jogo muito difícil. E das 3 partidas que ele tem seguidas, contando essa que foi jogada... Essa estratégia é o quê? É isso que eu te pergunto. De não usar, por exemplo, o Carrillo ali. Não, mas tudo é o que eu tô falando. O não usar o Carrillo, eu entendo. Mas o porque desenho não usar... podia ser diferente. O desenho tinha que ser outro, essa é a questão. Ele muda, se ele era muda pra o fazer desenho. os mesmos números, não usar o Carrillo tá de boa, eu entendo. Eu entendo, tá de boa. Tá de boa a partir do momento que a justificativa vai ser não uma escolha técnica, mas uma escolha física de dizer, eu quero ter o Carrillo no final de semana no Campeonato Brasileiro. Então, eu não tô discutindo o Carrillo no banco. O que eu tô discutindo é esta escalação com, sobretudo, o Ranieri jogando onde ele jogou. Mas ele tem usado o Michael mais onde ele jogou hoje. Tudo bem, Michael e também não é um problema. Ou seja, é pra mexer menos, eu acho. Não, para ele o Michael é o primeiro volante. Então
A ideia, o que eu acho é o seguinte... Mas se o preço para isso é colocar o Ranieri como meia, não dá, cara. Vendo defensivamente como ele tem se preocupado, porque assim, ele ocupa bem os lados, ele tem Coronado na esquerda, que é um Coronado não na função do Garro, Coronado como é um meia que atua do lado esquerdo. Então ele tem uma construção mais forte do lado esquerdo, um atacante pelo lado direito, que é o Romero. Mas ele ocupa melhor as beiradas e preenche o meio de campo. Com isso, isola o Yuri Alberto. Pois é. Imagina que de novo tirou um coelho da cartola hoje. Hoje ele tirou mesmo. Quando se tiver Garro e Memphis, eles têm que jogar com o Yuri Alberto. O desenho do time é aquele desenho que deu certo. Assim, quando se tentou colocar o Memphis pelo lado esquerdo, as coisas não funcionaram. Memphis com o Yuri Alberto juntos, funciona. Garro abastecendo também. Aí tira os caras da beirada. Isso é o futuro do Corinthians. Vai tirar os jogadores da beirada. Você não consegue ter os 3 e preencher aqui, porque teu meio de campo vai ter 3 jogadores. Aí fica num 4-3-3, porque o Garro, ele é um jogador ofensivo. Né? Até o retorno dele, se você quiser dividir o sistema num 4-3-1-2, pode fazer, não tem problema. Só que ele demora para chegar, ele se incorpora ao meio de campo. Vai ser diferente a proteção da defesa. E é natural que no lugar do Ranieri, onde jogou hoje, tem o Carrilho. Então, se o Maicon é primeiro volante, Maicon, Carrilho, e ele tem jogado com o Bidon. Aí sobram o Ranieri e Martínez. Então, assim, esse é o Corinthians para o futuro, mas é um Corinthians que o torcedor espera ver em campo, porque é o Corinthians que funciona melhor. Hoje ele não tinha Carrilho na maior parte do tempo, não tem o Memphis nem o Garro. Então é um time mais pobre. Claro. E para compensar isso, imagina mais um atacante ao lado de Yuri. O time já tem uma pobreza na criação, é pobre. Aí você isola o Yuri Alberto, fica um negócio sem sentido. É isso aí, pessoal. Essa foi a repercussão da mídia esportiva após essa classificação do Corinthians. Venceu por 1-0, né? E o Coringão está na próxima fase muito importante. Essa classificação, sabemos que teve alguns times que ficaram pelo meio do caminho, como Fortaleza e Grêmio. Então a classificação do Corinthians foi muito importante. O Flamengo também se classificou, teve outros times como o Atlético Mineiro também se classificou, e a próxima fase da Copa do Brasil promete. Eu já quero saber a sua opinião, você torcedor do Corinthians. Quem que você quer que o Corinthians enfrente na próxima fase da Copa do Brasil? Comente aqui abaixo. Claro, tá dando um like nesse vídeo para me ajudar e tamo junto.